Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nessa, do blog Diário de Incentivo à Leitura, e hoje eu vim falar sobre o livro Geekerella. Bom gente, eu queria muito ler esse livro e eu acabei ganhando ele num sorteio no blog Conjunto da Obra, da minha amiga Ju. Faz bastante tempo que eu acompanho o blog dela e ela o meu, acho que desde que eu criei o blog. E pra minha surpresa, eu acabei ganhando o livro no sorteio. Então logo que deu um tempinho, eu corri pra ler o livro. Como vocês podem ver, a capa é muito bonitinha, eu amei essa capa e tem tudo a ver com a história. Porque assim, Geekerella, na minha interpretação, seria a junção de geek com Erella de Cinderela. Mas ao longo da história nós vamos descobrir por que o título do livro é este. O Geekerella foi escrito pela Ashley Poston, publicado pela editora Intrínseca. Como vocês podem ver, a capa é muito bonitinha, tem tudo a ver com a história. Eu amei aqui a orelha do livro, que ele é bem grandinho. Por dentro também, ele tem várias ilustrações que eu gostei bastante. Aqui é a continuação da contracapa. E ao longo do livro também, ele é dividido em duas grandes partes. E aí ele tem essas folhas pretas com estrelas separando, que tem tudo a ver com a história. Bom, gente, esse livro aqui, eu vou falar rapidamente o que conta a história desse livro. Então, esse livro vai contar a história da Danielle. A mãe dela já é falecida, ela perdeu o pai faz pouco tempo e ela acabou ficando morando com a madrasta dela, Catherine, e as suas duas irmãs gêmeas. Meia-irmãs, né, no caso, que são só filhas da madrasta dela. Então ela acabou ficando morando ali na casa que era dela, né, dela e do pai dela, só que como o pai dela faleceu, ela foi obrigada a ficar morando com a madrasta. Então, durante a história lembra bem o Contos de Fadas da Cinderela, que é aquela menina que sofre, que é destratada, que é a pobre da casa, que não tem direito a nada, enquanto as irmãs dela têm tudo, né? Então lembra bastante, assim, aquela questão da Cinderela, a gata borralheira. E é bem legal, assim, porque a história, ela é trazida, assim, para o mundo atual, né, para os dias atuais. E aí, então, a Danielle, ela trabalha nesse food truck que se chama Abóbora Mágica. E eu achei isso bem legal, porque apesar de toda a vida dela desgraçada que ela tem, o que ela mais gosta é de trabalhar nesse food truck, onde ela acaba fazendo amizade com a Era, uma menina que é bem diferente, tem o cabelo azul cor de água e tal, a guria toda esquisitona, mas no final a guria acaba se tornando a melhor amiga dela e ajudando ela nas coisas que ela vai fazer ao longo da história. Bom, gente, o enredo da história é esse, mas como tem essa parte geek na história, que eu achei muito legal que a autora fez essa junção dos contos de fadas com o mundo geek nerd, né? Então a nossa protagonista, ela é nerd, né? Ela usa um óculos bem grosso, ela é toda, né, nerd, gosta de séries. E é bem legal porque aqui no livro ela gosta de uma série que é Starfield, não sei se assim que pronuncia, e é uma série que é muito parecida com Star Wars e Star Trek. Então ela tem assim esse amor por essa série, porque era uma série que o pai dela gostava, né? O pai e a mãe dela gostavam, eles se vestiam de cosplay. Então ela tem assim todo um carinho especial por essa série, ela é fã mesmo. E aí aqui a questão da história é que essa série vai ser feito um remake, então vai ser lançado um filme e foi escolhido então para a protagonista principal dessa história, que seria o príncipe, um ator famosinho que tá na moda, que ele fez uma outra série, e que é o Darian, né? Então esse ator se chama Darian, e então ele foi escolhido. Só que a Danielle fica muito irritada porque ela pensa, ele não conhece nada da série, ele não é fã, ele só quer ganhar fama com a série. Então ela detesta ele e vai correndo pro blog dela, que ela tem um blog, e nesse blog ela fala mal dele, que ele não vai ser um bom ator, que ele não vai saber interpretar e tal. E aí nisso temos o Darian, né? Então o livro é dividido nos capítulos. Tem os capítulos dela e tem os capítulos dele. E no capítulo dele a gente vê que não é bem assim. Que ele é fã da série, né? Tipo, ele é ator, mas ele é fã da série.
E pra ele é muito difícil ver essas críticas, né? Ele começa a ver as críticas na internet e aí então ele acha o blog dela. E ele fica muito intrigado, assim, né? Com essa pessoa que escreve no blog. Ele diz, o que essa pessoa tá falando de mim, falando mal de mim. E a vida dele não é fácil como famoso, né? Então o livro mostra muito isso, que o que as pessoas pensam nem sempre é, né? No caso, a gente pode pensar, a vida dele é maravilhosa e tal, mas não é. E aí, então, por engano, tem todo um contexto que o pai da Danielle, ele que criou uma convenção que tem da série. Então, assim, ó, antes do lançamento do filme, né, desse remake que vai ser feito, vai ter uma convenção, então, dos fãs da série, e vai ter também um campeonato de cosplay. Então quem ganhar esse campeonato vai ter um baile lá, a pessoa vai ganhar passagens pra viajar e tal. E aí a Danielle pensa, opa, é aí minha oportunidade pra viajar, sair daqui dessa casa. Ela tá cansada daquela vidinha que ela leva ali com a madrasta e as duas irmãs dela, que são bem chatas. E aí ela pensa, eu vou me esforçar e vou fazer isso. Só que aí acontece uma coisa bem legal, que o Darion quer entrar em contato com a convenção, porque ele não quer participar da convenção. E ele vai ser obrigado, porque ele é o autor principal. E aí, então, o Darion pega e tenta entrar em contato com a convenção. Só que a convenção seria o pai da Danielle. E aí, então, a Danielle, que carrega o celular do pai, acaba recebendo uma mensagem do Darion. Só que ele não diz quem ele era. E aí, então, depois que acontece esse engano, os dois começam a se comunicar, continuam conversando sobre a série, e como ele é fã também da série, ele conhece bastante sobre a série, e aí os dois começam a conversar e tal, vão se envolvendo, mas eles nunca imaginam se um dia vão se encontrar. E aí ali começa um romancezinho assim, à distância, né? Então a Danielle acaba achando lá umas roupas no sótão do cosplay do pai e da mãe dela. E ela pensa, vou transformar essas roupas aqui e vou participar. E ela quer ir pra convenção, né? Então, gente, é muito legal a história, é muito divertida. A autora criou uma história, assim, que eu fiquei muito surpresa, porque eu já li várias releituras, inclusive a história da Cinderela não é a minha preferida. Eu prefiro muito mais A Bela e a Fera, os outros contos de fadas eu não curto muito. Mas eu achei bem legal porque a autora ela fez essa junção dos contos de fadas com o mundo geek e ficou muito legal, porque tem partes do livro que ela fala mais sobre a série Starfield, ela fala tipo, sobre a missão deles, tem uma princesa. E é bem legal, assim, ver o quanto eles se envolvem com essa série, quanto eles são fã. Depois tem toda a questão do cosplay. E eu achei bem legal isso, sabe? Eu trouxe bem pro mundo atual agora, né? E aí ficou legal essa junção que ela fez. E a história lembra muito, muito a Gata Borralheira. Tanto que lá pelo final, que eu não vou mais contar a história, ela também perde um sapatinho de vidro, que faz parte da fantasia do cosplay. Então eu achei isso muito legal. E eu não vou mais contar nada, gente, vocês vão ter que ler pra descobrir o que vai acontecer, se os dois vão se encontrar, se o Darion vai se revelar, porque afinal de contas a Danielle, ela odeia o Darion, ela odeia ele, tipo, ela reconhece que ele é bonito e tal, que ele é famosinho, mas ela pegou assim muito nojo dele, porque ela pensava, o que esse guri quer, né, tipo, ele não gosta da série, ele não é fã, o que ele quer, e aí ela mete o pau nele lá no blog dela, né. E aí, então, o final é surpreendente. Eu não vou contar pra vocês, mas vocês vão ter que descobrir se ela vai conseguir ou não chegar na convenção, o que vai acontecer. E as irmãs dela incomodam muito mesmo, elas vão tentar atrapalhar. Inclusive, elas vão querer participar, porque elas são fã do Darion. Elas têm também canal na internet, essas coisas assim. Então, o livro é muito legal. E o final, assim, foi bem o que eu esperava, assim. Foi um final bom pra contos de fadas e geek. Eu gostei bastante. E eu fiquei muito apegada nos personagens, gente. Porque eu não esperava que eu fosse curtir tanto esse livro. Queria dizer também, acho que eu já comentei, que a capa tem tudo a ver com a história. A capa é muito bonitinha, tem tudo a ver com a história. A diagramação do livro tá muito boa pra ler. Os capítulos são curtos. E até na resenha lá no blog, quem quiser ver a minha resenha escrita lá no blog, eu comentei que a grande sacada do livro, que eu achei que foi assim que me prendeu na leitura, foi a questão das mensagens de celular. Porque a gente fica o tempo todo querendo que os dois se encontrem, que os dois se revelem, e tipo, que ele não sabe que ela é a pessoa que fala mal dele no blog, e ele passa a acompanhar esse blog. E ela não sabe que ele, a pessoa que está se correspondendo com ela por mensagem, é o ator famoso, né, o principal da história, que ela odeia.
Então, tipo, é muito legal o desenrolar da história, tudo que acontece. Eu gostei bastante. Então fica aí a dica pra quem gosta de contos de fada, releituras e pra quem também curte, assim, esse mundo nerd, geek. É um livro muito legal, divertido. E como eu falei antes, os capítulos são curtos, então a leitura ela flui super rápido. O romance é fofinho, assim, é gostoso de ler, a leitura é rápida. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!